E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar uma manutenção nesse TI digital, que é um TI NKT4245 da Intelbras. É para ser uma manutenção fácil e rápida. Peço aí por favor que dê o like e se inscreva no canal para ajudar, tá bom pessoal? Então esse TI eu tirei agora de manhã em um cliente e o que está acontecendo com ele é simples. Os números do teclado aqui estão muito duros para pressionar. Por exemplo, se eu pressionar a tecla 4, olha só, nada acontece. Algumas teclas até funcionam, 9, ou 6 já não funciona, 5 funciona, o 2 funcionou. Então essa é a reclamação do cliente. Segunda pessoa que opera lá, já está com dor no dedo de não conseguir digitar. Já esse aqui que eu tenho para backup, olha só, que macio. Só pressionar aqui, ó, qualquer tecla, ó. Não preciso fazer força nenhuma. Então isso o que pode ser? Pode ser sujeira entre a membrana e a placa. O problema é que se isso não for limpo a tempo, o usuário começa a forçar demais. Isso se mantém por muito tempo, ao ponto de danificar tanto a membrana como as próprias trilhas condutivas da placa, ocasionando um defeito que muitas vezes não tem nem recuperação. Então agora nesse momento o que eu vou fazer? Eu vou abrir, desmontar para ver se vale a pena ou não fazer uma limpeza. Caso não compense, aí ver os passos a se tomar. Dificilmente vai conseguir com a fábrica a placa ou a membrana, porque o custo é praticamente o custo de um modelo novo. Aí nesse caso, infelizmente, é só passar o orçamento de um novo para o cliente. Então eu vou abrir esse para verificar. Desconectar os cabos. Tá feio, TI. Tirar os parafusos. É muito parafuso só para um TI. E aqui está a placa, o alto-falante, que é buzzer também, o microfone. E olha só, pelo microfone aqui já tá para ter uma ideia, ó, todo melecado. Não sei como é que acontece essas coisas. Retirar o flat do LCD com cuidado para não danificar. Beleza. Tem mais um parafusinho aqui na placa. E aqui já dá para puxar a placa. Aqui está os botões, aqui a membrana que já veio colada. Tem muito pó, tomara que seja só pó. Nesse primeiro momento dá para perceber que não gastou os carvões condutivos aqui, ó. Estão relativamente íntegros. Eu já peguei casos nessas mesas, pessoal, de esse carvão gastar, literalmente, ficar só o cobre, onde não se consegue mais continuidade. Mas a princípio aqui, o que eu vou fazer? Primeiro, fazer uma lavagem com álcool isopropílico e não álcool etílico. Ou seja, não é esse álcool que a gente encontra em mercados aí. É um álcool que você compra em casas próprias de eletrônica ou farmácias de manipulação e algumas casas que vendem alguns produtos aí especiais. Então é o álcool isopropílico. E vou lavar bem essa membrana e olha só como é que tá aqui, ó. E também vou ver a continuidade dessas borrachas condutivas aqui. Isso aqui é mais fácil de trocar. Eu tiro do meu outro ali, aviso o cliente que é usado. E se não tiver muito ruim isso aqui, primeira coisa então é limpar isso aqui com álcool. Primeiro passo. Esse alto-falante fica preso na placa, ele não tem um conector rápido, ele vai ficar aqui incomodando. Mas não faz mal. E lavar esse eletreto também depois. E o álcool tem que ser isso aqui, ó, álcool isopropílico. Não se pode, de nenhuma maneira, usar para limpar placa esse álcool etílico hidratado. Basicamente, a quantidade de água que tem nesse álcool é muito grande. Esse aqui tem, mas é uma quantidade muito pequena. Então, isso aqui pode oxidar, deixar excesso de líquido embaixo dos componentes e vai te dar problema a médio e longo prazo nas placas. Então, utiliza esses tipos. Não precisa ser exatamente essa marca aqui, eu não estou fazendo propaganda, que esse aqui foi o que eu comprei por último. Então, usa-se álcool isopropílico, tá bem? E tem outros produtos para fazer limpeza também de placa. Precisar sempre também, pessoal, de uma escovinha de dente, óbvio que só para esse propósito, né? E um potinho igual a esse ou até menor. Por quê? Aqui a gente vai despejar uma pequena quantidade de álcool, mais ou menos o que achamos necessário para fazer a limpeza. Por quê, pessoal? O que sobra depois desse álcool a gente tem que descartar. Você não pode devolver no recipiente do álcool para não contaminar o resto do teu álcool, porque vem muitas impurezas junto. Então se despeja só um pouquinho, se tu precisar mais vai despejando para não contaminar o álcool. Se quiser um potinho menor, uma tampa, é melhor ainda. Então eu despejo só um pouquinho aqui, ó. Por quê? Porque esse álcool é bem caro. Simples assim. Vocês vão ver que ele é bem salgadinho aí para comprar esse álcool. Não dá para estar desperdiçando. E se a gente precisar de mais, é só abastecer novamente o potinho ou a tampa. Eu molho lá e eu lavo bem à vontade. Depois a gente deve secar. Ou com um secador de cabelo, ou com um soprador térmico, ou com a própria estação de ar, né? De retrabalho ali, por exemplo. Só tem que cuidar com a temperatura para não danificar a placa. E depois eu uso mais um macetezinho ainda, que é uma borracha de apagar lápis.
Esses procedimentos servem para qualquer tipo de telefone, com fio, sem fio, TI, telefone normal. O eletreto aqui tem que tomar cuidado, para ele não ficar encharcado depois. Ele basicamente aqui tem um transistor na parte interna dele. Vou fazer uma limpeza nessa placa inteira aqui, já para garantir que abrir. Vou cobrar mesmo do cliente. Só que a limpeza maior é por aqui. O bom desse álcool isopropílico é que ele evapora muito fácil, muito rápido. Mas não estava tão feio como eu imaginava isso aqui. Agora eu vou secar ele. Pessoal, existem esses sopradores térmicos de vários fabricantes, né? Porém, eles não têm muito ajuste de temperatura, eles aquecem muito. Então não é muito ideal. Mas numa emergência você pode afastar ele um pouco da placa, você consegue tranquilamente. Mas eu gosto de usar a estação. Aqui na estação, por exemplo, ó, eu posso escolher a temperatura que eu quero. Por exemplo, ó, deixar aqui em 150 graus, ele não aquece muito, mas já é o suficiente. Eu só tiro aqui, ele já começa a fazer o ar. Se eu ver que eu preciso de mais temperatura, eu só aumento lá um pouquinho. Pode-se usar um secador de cabelo também tranquilamente. Até às vezes é melhor, porque ele não aquece tanto. A gente não pode aquecer muito para não danificar os componentes e nem as trilhas, a placa, membrana, parte de plástico que tem na placa, né? Tem muitos componentes aqui. Nesse caso, conectores jacks, a chave de gancho. Tomar muito cuidado com isso. No início eu cometi muitos incidentes dessa natureza. Falta de experiência. E devemos evitar o máximo de aquecer muito a placa, porque senão estressa a placa e ela começa literalmente a entortar. Isso é perigoso. E olha só, já está quase seca. Agora eu deixo ela descansar aqui um pouco. E o que eu vou fazer? Primeira intervenção nessa membrana aqui, eu lavo com água. Água normal, na torneira. Eu tenho um tanque só para essas. Lavar com cuidado primeiro. Depois eu lavo com álcool. Aqui não tem componentes eletrônicos, então a gente pode lavar com água com certeza. Agora eu chacoalho para sair o excesso. Agora nesse momento eu vou secar ela, que ela ainda tem água. Da mesma forma. Só cuidar com o excesso de temperatura. Paninho que eu já tenho na bancada só para isso. Peguei um pano de louça mesmo, eu gosto deles na bancada. E é óbvio que eu não uso mais para outra coisa, só para isso. Bom, agora, uma vez que eu já tirei o excesso de água, eu gosto sim de lavar com álcool. Como sobrou álcool aqui, ó, bastante até, mais do que eu queria que sobrasse. Vamos limpá-lo também. Agora secar, tirar esse álcool daqui. Cuidado sempre com excesso de temperatura. Por isso que a estação é muito boa, ou um secador de cabelo. Aí você consegue controlar tranquilamente. Não tem perigo de você aquecer demais a ponto de danificar, ou seja, derreter ou até mesmo encolher a parte plástica aqui. Que tá uma temperatura bem agradável, até poderia aumentar mais se quisesse, ó. Bem agradável. Vou aumentar um pouquinho, 170 graus. Agora já ficou um pouquinho mais quente. Olha só, não há mais indício de líquidos entre os botões e a membrana aqui. Mas perceba que existem algumas marquinhas aqui ainda. Pessoal, um teste que dá para fazer com o multímetro é verificar a resistividade de cada borrachinha essa borracha condutiva. Então você pega o seu multímetro, qualquer multímetro na escala de medida de resistência ôhmica, onde a gente faz as leituras dos resistores e não diodo. E vai comparando, assim, ó, não se toca as ponteiras, apenas em duas partes separadas e aguarda. Olha só, aqui em torno de aproximadamente 179 ohms, 176. Conforme eu pressiono aqui a ponteira e aguardo, ele vai diminuindo. 164, tá vendo que ele se mantém ali nessa faixa. Agora eu vou na próxima do lado aqui, ó. Tento manter a mesma distância. E veja que ele está seguindo o mesmo padrão ali, ó. Conforme eu pressiono aqui, ó, ele altera o valor. Tento ter que deixar o mais fixo possível. Mas veja, ó, que está em 170 ohms, 160. Vamos no próximo. Ó, esse aqui já deu um valor bem mais baixo. Quer dizer que ele está conduzindo melhor. 104 ohms. Aquela tecla está melhor. Vamos ver essa. Ó, essa já está bem mais alta, né? 240, 260, ela está um pouco mais desgastada. Vamos ver esse aqui, 160, 161. Essas provavelmente é onde o usuário mais utiliza, elas já estão mais gastas, ó. A resistividade dela está bem alta, 217 ohms. Essa mesmo tá na casa dos quilo-ohms. Poxa vida. Essa aqui também. Essa aqui 270 ohms. O zero também, bem alto. Eu vou passar uma borrachinha de apagar lápis aqui para ver se melhora um pouco isso. E daí depois de fazer um teste na prática com ela. Se isso não aumentar o desgaste, não é nada. Era mais no teclado numérico. O resto estava bem sensível, que é onde o usuário mais usa.
Já vou aproveitar e passar aqui também de leve para não danificar tudo. Não pode exercer muita pressão e muita força que você pode danificar o teclado. A ideia é só limpar a superfície, gastar um pouquinho da superfície, não em excesso. Qualquer resíduo, até mesmo do próprio álcool, a borracha tira. Agora eu passo a escovinha só para tirar o resíduo, o excesso de resíduo da borracha. E aqui também. Só não pode destruir a membrana. Agora deixa eu só fazer um teste aqui novamente, só para ver se mudou alguma coisa. Já deu uma mudada aqui, viu? 290, 280, 250. Beleza. Agora eu vou montar isso aqui e testar na prática, ver se resolveu ou se eu vou ter que trocar essa membrana. Então agora é só montar o TI para teste. Veja que por incrível que pareça, aqui quase não tem pó, eu não fiz limpeza nenhuma. Aqui tem alguns encaixezinhos de plástico, ó, uns buraquinhos certos, que é para poder alinhar ele corretamente no local. Então não tem como montar errado isso aqui. E olha só o que aconteceu, sempre acontece isso, rompeu o fiozinho do alto-falante. Isso é tão legal, só tirar a placa de novo, positivo é o vermelho. Eu não vou nem parafusar ele. E aqui eu só vou conectar o cabinho de alimentação. Pelo menos ligou. Esse já é um bom sinal. Ok, agora vamos ver. Ver o 1. 2. 3. Funcionou. 4. Funcionou. Deixa eu só dar um toquezinho de nada. Ó, o 5, beleza. O 6. Ó, o 6 já... Tem que forçar um pouquinho com a mão. O 7. O 4. O 8. 9. 0. 4. Ele ficou melhor do que estava, mas... Vamos ver o outro. Sim, de nada aqui no 4. Ó. O 6. 5. Eu vou ter que trocar essa membrana. Não ficou bom, não. Não gostei do resultado. Olha. Eu vou tirar daquele outro e vou pôr aqui. Só perda de tempo. Cuidar para não misturar tudo. Mas nem vou tirar o flat. Vou fazer uma limpeza nesse e eu já volto aqui. Lavei ele na água também, igual fiz o outro. Eu vou fazer mais um teste de resistividade para comparar com o outro, só para desencargo de consciência. Olha só a diferença, 30 ohms, 29, muito menor, né? Olha só, 33, o outro dava em torno de 200 e poucos ohms, 46, 37, 36, 35, olha só, bem mais baixos os valores. Realmente aquela outra membrana já era 39, 30, nossa, a diferença, né? 28, 27, 39, 26, 33, não, é absurda a diferença, nossa, muita diferença. Então realmente eu vou fazer os mesmos procedimentos com essa aqui que eu fiz com a outra. Não vou mostrar e já vou montar aqui. Agora já vou partir para montagem. Cuidado para não romper novamente esse fiozinho do alto-falante, que é muito chato isso. Fazer o mesmo teste antes de parafusar. Vamos ver aqui o número 1. Muito sensível. Agora sim. Número 4. Ok. Número 6. Nossa, é absurda a diferença. Ó, 5, 7, 8, 9, 0, 4. Agora é só montar os dois para fazer um teste montado. E agora é só fazer um último teste. Vamos ver, número 1. Nossa, muito bom. 2, 3, 4. Muito sensível. 5, 6, 7, 8, 9, 0. E o defeito veio para esse meu coitado aqui, né, cobaia. Ó, o 4, ó. Tem que pressionar bem forte. Dê só um toquezinho. Tem que pressionar bem forte. Alguns números. Até funciona. 8. Bom, como eu tenho ele só para teste aqui, não quer dizer. O importante é o do cliente estar funcionando e entrar os pila para poder pagar as pensões. Beleza, pessoal? Então era isso. Eu queria só mostrar a manutenção aqui. Problema de sujeira. Nesse caso não estava tão grave. Somente a membrana estava um pouco alterada, os seus valores ali. Então não adiantou a limpeza. Mas demais ele estava bem tranquilo. A placa aqui, as trilhas, tudo. Agora é só ir lá no cliente instalar, tá bom? Eu peço aí, por favor, que dê um like e se inscreva no canal para ajudar, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até um próximo vídeo.